esse período que eu tive de ficar no estúdio, né, do Milani durante 2 anos foi muito proveitoso, porque assim eu pude crescer profissionalmente na questão de desenvolver o meu olhar fotográfico. E assim, olhar para aquilo como algo comercial também, porque eu olhava para aquilo, eu era muito novo ainda, é, não que eu seja muito velho hoje, né? Mas, porra, tinha os meus 20 e poucos anos lá. E aí eu olhei para aquilo e falei, pô, acho que eu gosto, tô num momento bacana, eu gosto de fazer isso, porque de fato eu gostava muito, tenho gás e eu vou tentar montar o meu estúdio, né? Vamos ver, vou dar as caras aí, não queria mais voltar a trabalhar em empresa, ser colaborador de empresa e tal. E foi começou, né? Em 2009, o meu estúdio era dentro do quarto. Meus pais têm um apartamento lá em Preto de 3 quartos. Eu peguei um quarto, esvaziei tudo e falei, cara, é aqui. Coloquei uma mesa, comprei umas tochas lá e falei, isso aqui é meu estúdio agora. Então, durante um tempo, os primeiros clientes, eu lembro que eu atendia ali, os primeiros clientes sentavam na cama. Cara, eu olho para isso hoje em dia. Eu tenho meu primeiro contrato que eu guardei É, em papel que eu assinei, R$ 600 no casamento, dividido em 3 vezes, na qual eu não recebi a última parcela, cara. Eu recebi R$ 400 e eu tenho esse contrato lá até hoje guardado. que detalhe maravilhoso. E aí assim, tive uma carreira, aí começou, né, que nem você falou, 2009 foi, eu tive a sorte, né, de estar nesse momento, e aí começou a bombar, 2009, 2010, eu fui convidado para dar uma palestra aqui em São Paulo, no Edin Brasil, que Mano, durante muito tempo, durante muitos anos, foi um dos maiores congressos de fotografia de casamento da América Latina, Mano, né? o Ed em Brasil, ele meio que é divisor de águas, assim. Sim, Quem sim, frequentou o evento já tinha uma bagagem, tipo, ó, eu exato. fui no Ed em Brasil, tá? Pois Tipo, é, cara. me respeite, eu posso cobrar um pouquinho mais, porque eu Pois fui no é. Ed em Brasil, mano. Era Então, e aí eu importante. comecei em 2009, em 2010 eu fui convidado, na época, puta, o fotógrafo, acho que é Vinícius Matos, na época também, O Vini, tava tipo, você foi cara, convidado para eu palestrar. fui convidado para Ah, palestrar. tá, ó, não foi no Ed em Brasil e assistir palestra, ele foi Não, palestrar, mano. eu lembro que Pode crer. eu estava indo para uma produção, que eu estava indo para Maresias fotografar um editorial de moda, uma revista lá de Rio Preto. Tava entrando na van, meu celular tocou, era o Vinícius Matos. Ô, tudo bom, Danilo? Que é o Vinícius Matos. Eu falei, caralho, mano, o cara tá me ligando. Olha, ó, vi teu trampo no site, na época não tinha Instagram, essas coisas, não tinha nada. Vi teu site aí, achei muito massa teu trampo. Eu tô participando da organização do Edin Brasil e queria te convidar para ser um dos palestrantes do palco principal. Falei, Putz. porra, mano. E aí começou, né? Aí é isso que você falou, foi um divisor de águas, para mim foi muito bom. Eu tive alguns acontecimentos. O primeiro deles foi o Edin Brasil, que aí você ganha projeção, teu nome ganha Projeção. projeção, você começa a ser conhecido por outros fotógrafos do Brasil também. Só que, E igual você falou, né, mano? Tipo, você sobe em cima de um palco, você fala, todo mundo anota teu nome, mas não tinha um arroba pra seguir, não, mano, tipo, tá imagina, ligado? cara. E assim, o máximo que eu tinha falado era para 20 pessoas na faculdade, na sala da faculdade, ainda suando até as tampas, cara. E de repente eu entro num palco lá com 1.500 pessoas, mil e poucas pessoas, não lembro quantos eram. Mas assim, deu tudo certo, foi super bacana essa época aí. E aí eu comecei numa ascensão muito forte, né? E aí eu tive algumas, em 2000, se eu não me engano, em 2010, o Ivan Moré, que ele estava substituindo o Thiago Leifert no Globo Esporte. Ele indicação de algum fotógrafo que estava no Edin Brasil, que era da cidade dele lá, ele ia casar, me indicou. Ele veio aqui no estúdio um tempo, eu Puta, acho, gravar alguma coisa. Um abraço pro Ivan Moura. o cara é sensacional, Ivan, um abraço. Vejo, sigo ele, vejo direto as coisas dele E aí. fica o convite pra vir aqui no Incomum Podcast também, Aí, ó. uma hora. E fotografia, então, ele foi a primeira celebridade, assim, né, que eu de fato fotografei. O Ivan Muré foi o primeiro. Em 2013, eu fui convidado para fotografar o casamento da Letícia Sabatella, aqui em São Paulo. Mas, cara, essas coisas vinham para mim, eu não, assim, eu tava lá em Rio Preto, eu tava com o meu estúdio, aí, né, fui sair da casa dos meus pais, aluguei uma salinha comercial e dali fiquei uns 2 anos, depois fui para um outro prédio maior, e aí, Processo natural da coisa. natural. Foi evoluindo, trabalhando Sim, mais. No mesmo tempo que você vai ganhando projeção, você vai trabalhando mais, cara. exato. E aí eu cheguei, assim, no período eu falo que os meus, é uma curva, né? É uma curva. Então, tipo assim, o pico para mim foi ali 2013, 2014.
2013 foi quando eu vim para São Paulo fotografar o casamento da Letícia Sabatella, e aí eu tava fazendo casamento pro Brasil inteiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Aí viajava começou um a monte. viajar. É. Só que aí, eu me casei em 2013, e aí em 2015, 2016, o casamento já não deu certo, e aquilo já não estava muito fazendo sentido para mim. Eu já estava cansado, porque assim, 2014 eu estava num pique de fazer, às vezes, 4 casamentos num final de semana, e aí trabalhava tipo 12, 13 horas, 14 horas no casamento. É o que eu falei, mano. Tipo, às vezes a pessoa que tá nos ouvindo pensa que é mamão fotografar casamentos Cara, grandes aí, mas quando você eleva a régua e sim, estabelece um nível, você tem sempre que entregar daquilo ali para mais. sim, Você perde mais tempo na pós ali, sim, na sim, edição, para entregar um negócio impecável. E não, exato. aí, quanto tempo fica em pé, cara? Pois Você é, começa um velho. casamento, você levanta de manhã e vai até que hora, cara? Pois é. E aí eu comecei a cansar, aquilo começou a não fazer mais sentido, porque assim, eu de tempos em tempos, eu não gosto de ficar durante muito tempo, né? Mas assim, eu fiquei 11 anos na fotografia de casamento, né? E eu falo, cara, eu falo assim, durante 11 anos eu não participei de festa de família, eu Eu, churrasco de amigos e muita balada eu deixei de ir. E eu tinha 20 e poucos anos, cara. Então, tipo assim, foi um investimento de tempo da minha vida que me custou não estar presente em vários momentos de família e amigos que eu gostaria muito de ter estado, mas também para mim foi muito, cara, é, não tem milagre, entendeu? Então assim, para mim foi muito gratificante, né? Eu sou muito grato a esse período. Porém, chegou em 2017, eu falei, cara, que é o que é deu, o cara. que é onde a história que você estava me Exato. falando. Aí eu me separei, fiquei um tempo morando em Rio Preto sozinho e tal. Eu já não tinha mais tesão de fazer o casamento, né? Para mim aquilo já não fazia mais sentido, estava cansado. E eu sempre tive vontade de morar fora, de estudar inglês e tal. E aí foi quando eu vi essa oportunidade. Eu falei, meu, eu já fiz um pezinho de meia com o casamento. Que, no entanto, dava para passar um mês no Que, Canadá no só. entanto, dava para passar um mês, 2 meses ali, morar fora, né? Pagar, tirar visto, pagar passagem e tal. E a menina vem com uma opção para mim de ir para a Austrália, que era 3 vezes mais cara a passagem aérea. Eu falei, mano, foda-se, eu vou vender o carro e vamos embora. E aí deu Caraca. certo, né?